Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Governe ele de mar a mar, e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Incline-se diante dele as tribos do deserto, e os seus inimigos lambam pó. Que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe tragam tributo. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Inclinam-se diante dele todos os reis, e sirvam-no todas as nações. Pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem o ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres, e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida dele é preciosa. Ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro da sua boca, matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Naquele dia não haverá calor nem frio, será um dia único, um dia que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque mesmo depois de anoitecer haverá claridade. Naquele dia águas correrão e fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será um único nome. Ele as governará com um cetro de ferro, e a despedaçará como a um vaso de barro. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Foi isto que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém nos últimos dias. O monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó.
para que ele nos ensine os seus caminhos. E assim andemos em suas veredas, pois a lei sairá de Sião. De Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados, de suas lanças foices. Uma nação no mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E trarei do cativeiro meu povo, Israel. E eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto, e plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, um monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante do povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei à habitação no meio de Jerusalém. E eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, em verdade e justiça. E ali haverá um bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria, por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo, e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que a cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta da esquina. O cordel de medir estender-se-á para diante, até ao outeiro de Garebe, e verá-se-á para Goa. Todo o vale dos cadáveres e da cinza, e de todos os campos até o ribeiro Cedron, até a esquina da porta dos cavalos, para o oriente serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Será que vale a pena mesmo nós pagarmos o preço para tudo aquilo que o Senhor reservou para nós? O apóstolo Paulo ele disse que as tribulações do tempo presente não são para ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. O reino de Deus é algo tão lindo, tão maravilhoso, tão esperado.
E muitas das vezes nós desanimamos, nós paramos, nós damos lugar ao desânimo, mesmo sabendo das grandes promessas que nos aguardam. Veja que o apóstolo Pedro, ele vai falar lá em 2 Pedro, no capítulo 3, o seguinte: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Enquanto o mundo vai de mal a pior, a incredulidade aumenta, os escarnecedores crescem. O apóstolo Pedro vai dizer assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então nós devemos de guardar essas coisas, como ele diz, olha, por causa do reino, é por causa dos novos céus, é por causa da nova terra, é por causa da ressurreição, é por causa do novo mundo, é por causa da pátria que vai descer, é por causa de tudo que aponta para o reino, que ele diz: amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. É por isso que nós devemos nos guardar de homens abomináveis, de homens maus, muito pelo contrário. Antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Ele é a glória, como no dia da eternidade. Amém. Vale a pena se guardar, vale a pena perseverar, vale a pena negar a si mesmo, vale a pena matar o ego, vale a pena se esforçar, vale a pena até chorar, vale a pena. Porque o que nos aguarda, o que nos espera é incomparavelmente melhor. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o que nunca penetrou no coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então segure firme, não desista, se agarre aos pés do Senhor, porque o que nos está aguardando são novos céus e nova terra. Fique na paz.